Tá certo, agora o NTV News chegando. Boa noite para você de casa. Buraco interdita estrada e moradores reclamam da falta de manutenção nas vias rurais em Patos de Minas. Jovem diz ter sido agredido por seguranças, mas a empresa rebate versão afirmando que medidas serão tomadas. Motorista morre após passar mal na Avenida JK em Patos de Minas. Acidente envolvendo duas carroças deixa condutor ferido. Natal mais caro. Inflação impacta nos preços de alimentos e patentes buscam alternativas. O aumento nas vendas de livros em meio à pandemia. IBGE abre mais 207 mil vagas temporárias de trabalho para o censo 2022. O apelo em busca de atendimento médico para paciente que espera há mais de um mês por cirurgia. Leilão define prestador de serviço que irá gerir iluminação pública em Patos de Minas pelos próximos 13 anos. E Sejusp inaugura a unidade socioeducativa de Semiliberdade em Patos de Minas. Destaques do NTV News que começa a partir de agora. Um homem de 60 anos de idade morreu na manhã desta quarta-feira após passar mal enquanto dirigia um caminhão em Patos de Minas. O fato aconteceu por volta das 5h30 da manhã desta quarta-feira, na Avenida JK, próximo ao bairro Ipanema. O motorista do caminhão carregado com leite saía de Patos de Minas, sentido Trevo da Pipoca, quando teve um mal súbito e perdeu o controle da direção. Uma equipe do SAMU foi acionada para atender a ocorrência, como sendo inicialmente um capotamento. Entretanto, ao chegar ao local, a equipe já se deparou com o condutor sem vida. Foi necessário o apoio do Corpo de Bombeiros para a retirada dos galhos que ficaram na pista e da Polícia Militar para controlar o trânsito. O corpo do motorista foi encaminhado ao IML de Patos de Minas. Agora a gente mostra um acidente bastante fora do comum para os dias de hoje, né? Com todas as modernidades. Em Carmo do Paranaíba, a Polícia Militar registrou um acidente envolvendo duas carroças. As imagens mostram que o cavalo que estava puxando a carroça, que comercializa leite, se assusta com a aproximação do outro animal desgovernado. Por pouco, este homem com a bicicleta no meio da rua não foi atropelado. A traseira do veículo do vendedor de leite é atingida e o animal avança de encontro ao caminhão estacionado. O homem de 61 anos foi jogado ao chão e sofreu ferimentos nos braços e rosto. De acordo com o boletim policial, o causador do acidente não foi localizado. Esta semana, um jovem denunciou ter sido agredido por seguranças durante um evento em Patos de Minas. O responsável pela empresa foi ouvido por nossa reportagem e rebateu a versão contada pelo rapaz. O pai do jovem procurou a reportagem para denunciar que o filho teria sido agredido por seguranças em um evento realizado no Parque de Exposições no fim de semana. Meu filho foi para um evento e chegou lá no evento, ele, eu acho que bebeu e no ele levantar da mesa que ele foi para o banheiro, o segurança do evento pegou ele e imobilizou ele e chegou a desmaiar ele. E levou ele para um lugar que ninguém sabe onde que ia levar ele. E quando ele acordou, ele estava na Avenida Brasil. Na Avenida Brasil, sem os pertences dele, o celular, a carteira, um relógio e todo cheio de hematomas, muito machucado. Entretanto, a empresa responsável pela segurança do evento alega que não foi isso que aconteceu. O Vitor, ele tinha brigado lá dentro já e ele empurrou uma moça em cima de uma mesa. A gente acabou tirando porque ela ficou machucada, até tentei encontrar a moça, eu não achei. E ele foi retirado do parque. Passando isso, ele ficou no portão do Parque de Exposições, como diz a ocorrência, chutando o portão, agredindo todo mundo verbalmente. Ele agrediu segurança, ele agrediu o pessoal que estava na portaria do estacionamento. E nós tivemos que abrir o portão para sair o carro, ele veio agredindo o vigilante que estava lá fazendo a proteção do dinheiro da entrada, que era o vigilante que estava armado, o Eduardo. Nisso o Eduardo teve que imobilizá-lo, foi quando passou uma viatura. A viatura, como diz aqui na ocorrência policial, foi feito no dia às 8h33 da noite, que eles passaram para a disposição, que eles estavam chegando os funcionários, no momento em que ele foi preso, algemado para a segurança de vidro dos demais que trabalhavam no local.
Logo após a prisão dele, ele foi apresentado na delegacia, preso pelo crime de perturbação do trabalho. Sobre a vinda da família dele até a empresa, eles ligaram aqui 6h30 da manhã, nossas conversas são gravadas, que vai estar no processo, onde que ele fez algumas ameaças e muita falta de respeito com a moça que atendeu o telefone. E quando ele chegou até a empresa, eu recebi com a maior educação, sentei na cadeira e ele veio com ameaças, com agressividade. E assim, eu não compactuo com isso, então eu não discuto. Igual eu falei para ele, você vai discutir sozinho. Nesse meio termo, ele chamou meus funcionários de ladrão, assassinos, sendo que eles roubaram o filho dele e queriam matar o filho dele. Diante as acusações do pai do jovem, o proprietário da empresa de serviço de segurança privada vai ingressar com ação judicial. Estamos correndo atrás de todas as diligências necessárias e vamos tomar todas as medidas legais cabíveis face a esse ocorrido na empresa. Até o momento, nós vamos processá-los por denunciação caluniosa, injúria e difamação contra a empresa. Depois do intervalo aqui no News, o aumento na venda de livros mesmo em meio à pandemia. Natal mais caro. Inflação impacta nos preços de alimentos e patentes buscam alternativas. O presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Gilson Soares Lemes, suspendeu a eliminar a decisão de primeira instância que, por sua vez, suspendeu a aprovação na Assembleia Legislativa de Minas Gerais do projeto de lei que congela a base de cálculo do IPVA. O presidente do TJMG tomou a decisão após um recurso da LMG, que agora já informou que vai enviar o projeto para a sanção do governador Romeu Zema. Se ele sancionar a medida, os contribuintes mineiros vão pagar em janeiro de 2022, o mesmo valor do imposto, do IPVA, que pagaram em janeiro de 2021. O governo Zema foi procurado, mas ainda não respondeu se vai recorrer dessa decisão. O governador entrou com a ação na justiça argumentando que Patrus, presidente da LMG, descumpriu a Constituição e o regimento interno ao pautar o projeto do IPVA antes do projeto que pede autorização para Minas Gerais aderir ao regime de recuperação fiscal. Falta pouco para o Natal e muita gente já deu início às compras de fim de ano, mas o peso da inflação nos preços deve impactar bastante na procura por produtos. Com a proximidade do Natal, é época de começar a programar as compras de fim de ano, os presentes, os alimentos para a ceia de Natal e período também de pesquisar bastante os preços para não pesar tanto no bolso na hora de realizar os pagamentos. Tudo com essa pandemia ficou mais caro, né? Os serviços, os produtos. Então, realmente, acredito que para quem tem mais dificuldade, menos poder aquisitivo, tudo fica mais difícil. As pessoas precisam pensar no sentido até de gastar agora, porque no próximo ano já vem mais dívida, vem IPVA, vem uma série de coisas, né? Então... Não, tô achando que tá bem mais em conta. Se você andar, andar procurando, tá até bom os preços, em vista da pandemia, né? Tem que fazer a pesquisa boa. Fazer uma pesquisa boa. A inflação do Natal deste ano mostrou variação de 5,39% no acumulado dos últimos 12 meses, de acordo com dados divulgados no Rio de Janeiro pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. O fator que mais puxou a inflação foi o aumento dos alimentos, com variação média de 7,93%, apesar de ter ficado menor do que no mesmo período do ano anterior. Nos últimos 12 meses, o frango inteiro, por exemplo, subiu 24,28%, liderando a lista dos itens que mais pressionam o bolso do consumidor. Os preços eles variam o ano inteiro, mas o interessante é que eles têm um registro de como se fosse uma cesta de produtos que as famílias consomem mais no Natal. E eles fazem uma comparação. Então, no comparativo em relação a dezembro de 2020, eles identificaram que essa cesta de produtos, elas aumentou menos do que a média de todos os outros itens. Mas é claro assim que nós temos alguns produtos que realmente tiveram um aumento muito significativo, como o frango, que teve um aumento muito grande nos últimos tempos. Da mesma forma, nós vamos ter outros itens, como o perfil, que teve uma queda. Então, mas se a gente for analisar, realmente a inflação ela está alta, mas ela está com tendência de reduzir. Em contrapartida,
houve queda no preço do arroz, de 8,27%, por exemplo. O economista lembra que fatores climáticos também influenciam na variação de preços. Não, nós temos é claro que o consumo ele orienta um pouco, mas nós temos uma questão climática, chove muito, então a tendência são os legumes, né, que depende, quando chove demais, tem muita perda, então aumenta. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, nós estamos num momento um pouco atípico. Por quê? Porque tem algumas matérias-primas que no mundo está faltando. Então isso está fazendo com que o preço de vários itens no mundo inteiro aumente. Não é só no Brasil. Então, eu não sei quem acompanha aí, mas verifica que os carros estão cada vez mais com preço mais elevado. Por quê? Porque está faltando algumas matérias-primas. No agronegócio, eu sei que tem alguns produtos de lavoura que não chega ainda. Então, assim, o preço, quem tem, está vendendo muito caro. Entendeu? Então, são fatores externos que estão fazendo esses preços variarem tanto. E provavelmente nós ainda vamos ter um período de adaptação que o mundo ainda está se reorganizando para produzir mais, para equilibrar os preços. Então a tendência é manter aí uma inflação um pouquinho acima da meta nos próximos meses. Para aqueles que ainda vão fazer as compras de Natal, a dica é pesquisar bastante e, se possível, substituir produtos por outros mais em conta. Famílias, eu acho que elas têm que usar a criatividade e, claro, anotar. O que eu digo é o seguinte, vai para um supermercado, anota o que você precisa, vai chegar lá e fazer uma comparação. Eu gosto muito de verificar o seguinte, depois quem tiver oportunidade, verifica que o preço do pêssego está muito mais barato que o preço da maçã. Então, quem sabe não substitua o pêssego, né, a maçã pelo pêssego nesse momento, entendeu? Então, é fazer esse tipo de jogada. E lembrando que todo mundo quer fazer um pernil assado ou um outro tipo de carne assada. Então, ele vai ter que encontrar aquela que esteja dentro do orçamento. Às vezes, ele quer muito um tipo de produto, mas às vezes ele está caro e ele pega um produto substituto. Ler tem sido um refúgio para muitos em meio à pandemia. O mercado literário, que passou por um momento de crise em 2019, vem registrando aumentos significativos nas vendas de livros. O 11º painel do varejo de livros no Brasil mostra que as vendas do setor cresceram 33% em volume e 31,14% em valor no acumulado de janeiro a novembro deste ano, em comparação a igual período de 2021. O que significa que o número de leitores tem aumentado. Durante a pandemia, as pessoas ficaram obrigadas a permanecer em casa. Isso fez com que as pessoas tivessem mais disposição e mais tempo para a leitura. O mercado editorial brasileiro não é tão pequeno quanto as pessoas acreditam. É um mercado significativo, no mundo inclusive, e muitas editoras internacionais apostam no Brasil, portanto é um mercado importante. Ele teve uma crise do setor em 2019, 2020. Em 2021 ele se recuperou muito, mas enfim, fala-se muito que o brasileiro não lê, mas é um mercado editorial importante, sim. Ainda que a venda de livros tenha sido crescente, os e-books, também conhecidos como livros digitais, são bastante procurados e competem com as livrarias. O livro físico e o e-book são, na verdade, a mesma coisa, são formatos diferentes para um mesmo fim. Não acho que o e-book tenha tirado o espaço do livro físico, são formatos diferentes, mas tudo é leitura. O mercado da literatura é amplo, de modo que consiga atingir todos os públicos. E segundo o professor Luiz, uma leitura não científica não se torna menos relevante. Livros técnicos e livros científicos fazem parte de uma literatura que se produz em qualquer país. É leitura da mesma forma. Eu gosto muito de ler não ficção também. A minha especialidade é ficção. Aqueles que leem não ficção não quer dizer que estão lendo alguma coisa menor ou menos importante do que a ficção. Jéssica trabalha numa livraria e é amante da literatura. Ela conta como tomou gosto pelos livros. Eu tenho o hábito de leitura, o meu estilo de leitura são mais ficção ou terror. Eu falava que eu não gostava de leitura de jeito nenhum, mas eu acho que é muito você encontrar o seu estilo de livro.
Os leitores, de modo geral, também possuem as suas preferências e recorrem a livrarias. Aqui na loja a gente atende praticamente todos os públicos. Hoje em dia a gente está atendendo muito o público jovem. Então é muito romance, ficção, os mangás também. A nossa venda de mangás hoje em dia tem subido assim cada dia mais. Não é um exercício que se faz, assim, é voluntário. É preciso amor pela literatura, mas isso se desperta. O professor tem um grande papel nisso. Quando desperta ali na fase inicial, que é o ideal, né? Na fase inicial, dos anos iniciais aí do aprendizado, quando começa a se ter o exercício da leitura, isso vai colaborar para no futuro essa pessoa, esse indivíduo se tornar um leitor, o que acaba sendo providencial aí nesse período escolar, né? Dessas crianças que estão aí aderindo a todas essas plataformas que podem virar livros, né? Como o próprio celular. Daqui a pouco tem a previsão do tempo para quinta-feira em Patos de Minas e região. Você vai ver que o IBGE abriu mais de 207 mil vagas temporárias de trabalho para o censo 2022 e as dificuldades enfrentadas pelos aposentados que tiveram 13º adiantado. O IBGE abriu hoje mais inscrições para o processo seletivo para o censo 2022. Desta vez são quase 207 mil vagas. O edital foi publicado no Diário Oficial da União. São ofertadas para realizar o censo 2022 183.021 vagas para recenseador, 18.420 para agente censitário supervisor e 5.450 para agente censitário municipal. As inscrições começam nesta quarta-feira e vão até 29 de dezembro e devem ser realizadas pelo site conhecimento.fgv.br/concursos/IBGE-PSS21. Pelo endereço eletrônico, o candidato terá mais detalhes da prova. Os recenseadores, que são os responsáveis pela aplicação do questionário do censo nos domicílios, terão salário variável de acordo com a produção. A carga horária semanal recomendável é de 25 horas. A taxa de inscrição custa R$ 57,50. Os agentes censitários supervisores supervisionam o trabalho dos recenseadores. Eles têm a carga horária semanal de 40 horas e salário de R$ 1.700. Já os agentes censitários municipais têm entre suas atribuições garantir a cobertura da área com o censo, o cumprimento dos prazos e a qualidade das informações coletadas. A carga horária é de 40 horas e o salário de R$ 2.100. O valor da taxa de inscrição para ambos os cargos é de R$ 60,50. Os gastos extras do fim de ano vão ser mais desafiadores para aposentados e pensionistas. Eles receberam o 13º antecipado em 2021. Isso vai exigir ainda mais controle sobre os gastos dessa parcela da população. Em maio e junho deste ano, 31 milhões de aposentados e pensionistas receberam o pagamento do 13º salário. A antecipação buscava injetar 52 milhões de reais na economia, em meio à crise gerada pelas restrições impostas pela pandemia do coronavírus. O plano não teve o efeito previsto. Muitos aposentados pegaram dinheiro para pagar dívidas e acolher filhos que perderam emprego e renda. E agora estão sem recurso extra para as contas de final de ano. Este economista reconhece o cenário e diz que o melhor agora é ajustar o orçamento para não entrar 2022 no vermelho. Tomar bastante cuidado naquele momento em que o fator psicológico pesa muito e entender que, às vezes, um financiamento ou um empréstimo que é tomado de maneira não tão racional, com uma taxa de juros um pouco mais alta, pode complicar a vida dessa família já no início do ano de 2022. O novo abono traria fôlego ao orçamento justo das famílias. Uma proposta de 14º salário tramita na Câmara dos Deputados. O próximo passo é a análise na Comissão de Constituição e Justiça. Se passar, seguirá para o Senado. A legalidade até é positivo. A questão é do cofre do governo para ter esse recurso. Ele não tem esse recurso. Para essa aprovação, ele precisa primeiro de aprovações do recurso para que, então, pague. Por quê? A Previdência Social
e a nossa Constituição Federal, ela é taxativa em dizer que qualquer despesa extra que se crie para os aposentados, ou então qualquer benefícios que criam para ser pago pela Previdência Social, deveremos ter primeiro qual é o valor, da onde vai tirar o dinheiro, da onde vai tirar aí essas despesas. Para a Federação dos Aposentados, o 14º salário seria uma vantagem importante, já que nenhum outro auxílio foi destinado para este grupo social e econômico durante a pandemia. Maria acha difícil, porque diz que os aposentados não são prioridade de nenhum governo. Só falta dinheiro para nós, não falta dinheiro para os outros, só falta dinheiro para os aposentados. Agora, déficit que tem na Previdência não fomos nós que causamos, não, porque nós não participamos de nada, em que pese a Constituição dizer que a gestão da Previdência é quadripartite, né? Nós não participamos de nada, nós só somos chamados para contribuir. Porque você é trabalhador, você sabe, na hora que você recebe seu salário, ninguém pergunta se você quer contribuir, já vem descontado. E não é fácil para ninguém, né? Dados meteorológicos do IMET indicam que o clima chuvoso deve continuar. Então vamos conferir os detalhes na previsão do tempo. A tendência é de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Em Patos de Minas, nesta quinta-feira, as temperaturas devem girar entre 19 e 26 graus. Em Carmo do Paranaíba, a máxima prevista é de 25 graus. Em Lagamar, mínima de 21 e máxima de 27 graus. Em Lagoa Grande, a previsão é de máxima de 28 graus. E em Arapuá, os termômetros devem registrar mínima de 21 e máxima de 26 graus nesta quinta. Depois do intervalo aqui no News, Patos de Minas registra 8 novos casos da Covid-19 nas últimas 24 horas, mas a ocupação de leitos se mantém em baixa. O apelo em busca de atendimento médico para paciente que espera mais de um mês por cirurgia. E as reclamações e apelos por atendimento médico têm mantido uma triste constância em Patos de Minas. Desta vez, a gente mostra o clamor de uma moradora que está com o marido aguardando há mais de um mês por uma cirurgia no tornozelo. Foi durante um trabalho na fazenda, junto ao patrão, que Jorge Machado, marido de Angelita, se acidentou quebrando o tornozelo. São mais de 30 dias internado sem nenhuma prévia da operação que precisa ser feita. Ele machucou na fazenda e teve de vir para cá, ele tá sentindo muita dor no joelho, no tornozelo dele, e estava inchado e preto. Angelita está acompanhando Jorge no hospital e relata a exaustão depois de tanta espera. Ela pede que a cirurgia seja realizada o quanto antes. Não saiu ainda não, tem 1 mês e 4 dias, não saiu até hoje. E é preciso fazer a cirurgia no regional. Aqui está muito difícil de ficar, aqui o banheiro não presta, só daqui dentro do banheiro está cheio de água. A gente tem que rapar para entrar com ele, senão ele cai com ele na cadeira de roda. Tá difícil aqui. Aí eu pensei, tá demorando muito, aí eu vou entrar no Ministério Público, para ver se sai mais rápido. E o mais triste de tudo isso é saber que o contribuinte, que o morador, que a população tem que ficar nessa tristeza, nessa lamúria, nesse pedido, nesse apelo, né? Nesse verdadeiro calvário pelo atendimento médico. Não é a primeira vez, não vai ser a última vez. A gente tem noticiado aqui no NTV News situações diversas relacionadas a essas reclamações sobre a saúde, né? Aí há mais de um mês esperando por uma cirurgia e aí joga de um lado para o outro, estado, município, e acaba quem paga por isso é quem está lá na fila, aguardando pelo atendimento e podendo ter inclusive o caso mais agravado, como é o caso deste paciente aí. A gente continua falando de saúde, agora vamos atualizar os números da Covid em Patos de Minas. Lembrando que a Prefeitura suspendeu a divulgação diária dos boletins, mas manteve esta página aí, que está na tela, no ar, que é a página do painel coronavírus. Os dados mostram que o número de doentes que se recuperam em casa subiu de 35 para 43. Foram confirmados 8 novos casos nas últimas 24 horas. Apenas 3 pacientes estão internados, sendo 2 em leitos clínicos e 1 em UTI, né?
E você vê também que a publicação aponta que não foram registrados novos óbitos em decorrência da enfermidade, mantendo em 552 o número de vidas perdidas para a Covid-19 desde o início da pandemia em Patos de Minas. A gente fala também da ocupação de leitos nas redes de saúde pública e privada, e aí considerando também os atendimentos a pessoas de outras localidades. Com isso, os percentuais de internação seguem praticamente os mesmos de ontem, né? Com 2,56 para os leitos clínicos e 4,44 para as UTIs. Aquela situação que a gente teme é de aumentar os números. Enquanto a gente estiver aí mantendo uma média baixa, e é uma média bastante baixa que a gente tem visto, isso é importante para que num momento como esse de transição, quando a gente está saindo de toda aquela situação de Covid, indo para dias melhores, para um novo ano que vai começar, e claro, né, ainda com o temor de novas variantes, como é o caso da Ômicron, que está ameaçando aí o mundo todo, a gente tem que realmente continuar se cuidando e comemorar que temos números mais favoráveis da Covid em Patos de Minas. Vamos fazer um rápido intervalo, depois a gente fala do leilão que definiu o prestador de serviço que irá gerir a iluminação pública em Patos de Minas pelos próximos 13 anos. Você vai ver que buraco interdita estrada e moradores reclamam da falta de manutenção nas vias rurais. E ainda, Sejusp inaugura a unidade socioeducativa de Semi-Liberdade em Patos de Minas. Aconteceu nesta quarta-feira, na sede da Bolsa de Valores em São Paulo, o leilão que definiu o Ilumina Patos como consórcio a operar a parceria público-privada de iluminação pública do município. De acordo com a Prefeitura, a oferta vencedora foi de R$ 319.852,54, que é a menor oferta, né, nesse tipo de leilão. A concessão prevê a instalação, modernização, eficientização, expansão, gestão, operação e manutenção de cerca de 25 mil pontos de iluminação pública durante os próximos 13 anos em Patos de Minas. A empresa vencedora terá um custo de investimento inicial de R$ 665,3 mil nos primeiros 18 meses aí dessa gestão. Moradores do meio rural de Patos de Minas voltam a reclamar da falta de manutenção nas estradas. Com as chuvas prolongadas que vem caindo no município nos últimos dias, o que estava ruim ficou ainda pior. Na estrada que liga Firmes a Areado, um buraco se abriu em meio à via, provocando preocupação e também indignação entre os moradores da região. Não, pra lá. O aterro foi embora e nós ficou ilhado. João Bartiano, o Peruca e o César, sem estrada. Tá interditado. Ô, tem jeito não. Mas tá bom, o prefeito é bom demais. Vamos votar nele de novo na próxima, gente. É assim que ele faz o povo da zona rural. Prometeu e arrumou. Ó, a estrada tá tudo assim, ó, tudo boa. Agora se alguém doecer de cá, vai ter que carregar e levar na cacunda, né? E aí a gente espera que realmente o reparo, né, o serviço feito pela Prefeitura seja o mais urgente possível, porque os moradores, como disse aí esse senhor que gravou o vídeo, estão ilhados, né? Numa dificuldade aí de ir de um lado para o outro, numa dificuldade aí desse acesso a outra localidade, desse acesso para vir para o meio urbano. E continua, né? Essa saga de todos os anos nessa época. Aliás, na época do calor se reclama muito da situação precária com buracos e muita poeira. Poeira não tem jeito porque é meio rural, mas buraco a manutenção resolveria, né? O cascalhamento, sei lá, qualquer medida que vai ser para resolver essa situação. Isso na época do verão, do calor, na época da seca, da estiagem. Começou a chover, todos os anos a gente presencia isso. A falta de manutenção nessas estradas rurais que acaba ocasionando esse tipo de situação. Isso quando não afeta pontes, né? Como a gente já viu em outros anos aí, com pontes sendo interditadas, caindo, situação realmente muito precária. E o morador que reside nessas localidades aí rurais, sabe bem do que eu estou falando, sabe bem da dificuldade que é. Claro, o que esse morador espera, que todas essas comunidades que precisam dessa estrada esperam, é que a Prefeitura haja rapidamente e reconstrua, né, ou reconstitua essa via, né, este buraco que se abriu ali, porque realmente não tem como passar, ficou intransitável, veículos não passam por ali. Olha, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública inaugurou, na manhã desta quarta-feira, em Patos de Minas, uma casa de semi-liberdade para o acautelamento de jovens em conflito com a lei. O espaço conta com dormitório, sala de TV, informática, refeitório, espaço para atendimento, além de profissionais multidisciplinares, psicólogo, pedagogo, terapeuta ocupacional, advogado e assistente social.
A nova casa de semi-liberdade visa atender menores em atos infracionais para reintegrá-los à sociedade. Essa casa ela é prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. Ela tem uma política pautada na ressocialização e na profissionalização dos adolescentes em conflito com a lei. Eles têm atividade externa com a participação decisiva da sociedade civil organizada, através de escolas, de oficinas, e depois eles retornam para cá. Um número de até 20 adolescentes em conflito com a lei que são submetidos a essa medida. Ela pode ser uma medida inicial ou uma medida de transição do meio privativo de liberdade, da privação da liberdade para o meio aberto. Então, é uma política interessante que é prevista, como eu disse, no Estatuto da Criança e do Adolescente. E a gente sabe que o Alto do Paranaíba é uma região importante. Então, nós estamos nos últimos dias entregando 108 vagas aqui para essa região. Pense, o Polo de Evolução de Medidas Socioeducativas está chegando em Patos de Minas com um novo projeto, que é a Casa de Semi-Liberdade para menores autores de ato fracional. Esses adolescentes serão acolhidos aqui, no máximo 20, com um atendimento de semi-liberdade, ou seja, todos os aparelhos públicos, escola, educação, esporte, vai ser executado fora da casa, na comunidade. Eles vão frequentar as escolas deles, eles vão frequentar clubes, eles vão frequentar cursos externos e ficarão aqui. Eles terão visitas mensais em casa, eles terão visitas das famílias aqui, semanais, e o projeto é para introduzir mais facilmente esse adolescente na sociedade através de escolarização, profissionalização, esporte, lazer e cultura. A Casa de Semi-Liberdade, inaugurada nesta quarta-feira pela Sejusp por meio da Subsecretaria de Atendimento Socioeducativo, é uma parceria firmada com o Ministério Público de Minas Gerais. Também integram esse acordo a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e a Secretaria de Estado de Infraestrutura. A importância desse trabalho também se deve à redução de menores reincidentes na criminalidade. O Ministério Público é um grande entusiasta da medida socioeducativa de semi-liberdade. Primeiro, porque desafoga a medida socioeducativa de internação e, ao mesmo tempo, demonstra índices muito proveitosos da socioeducação de adolescentes em conflito com a lei. A nova instituição também receberá um investimento até novembro de 2022 de aproximadamente R$ 3.250.000, que serão destinados à manutenção e às melhorias no local. Caberá à Justiça definir os adolescentes que serão encaminhados para a Casa de Semi-Liberdade, bem como realizar o controle desses jovens para evitar evasão. O período de permanência no local será de até 3 anos, com revisão de necessidade do mantimento deles a cada 6 meses. Através de uma equipe multidisciplinar, a ocupação do espaço físico, a manutenção dos adolescentes aqui durante todo esse tempo, um investimento do Estado, uma parceria com uma sociedade, com uma entidade sem fins lucrativos. Evidentemente que a gente busca essa parceria e o Estado entra com a supervisão, com a execução da política também, através da fiscalização. Uma última notícia, um acidente de trânsito ocorrido no final da tarde de hoje deixou um motociclista de 31 anos ferido no bairro Nossa Senhora das Graças. O acidente aconteceu na rua Tomás de Aquino, na altura do cruzamento com a rua Dom José Coimbra. A batida envolveu a moto branca e o veículo Corolla prata. O impacto afundou parte da lataria do carro, conduzido por um homem de 54 anos. O condutor da bis estava de capacete, mas o acessório de segurança parou cerca de 2 metros de distância dele e chegou a ser danificado. O homem de 31 anos foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao hospital regional. Ao chegar no local, nós deparamos com a vítima em decúbito ventral, sem capacete, consciente, orientada, com um corte contuso na região da cabeça, parte posterior da cabeça, com suspeito de TCE, e ele estava sentindo muita dor na coluna, suspeita de trauma de coluna. Nós chegamos no local, ele estava sem capacete, o capacete
saiu da cabeça e deve ter saído com a pancada. Ele foi mais ou menos uns 2 metros, mais ou menos, que o capacete estava aonde que ele estava caído. O capacete estava uns 2 metros longe dele. Consciente, contou tudo, falou tudo o que aconteceu, sabe de tudo. Só que a suspeita as características da suspeita do TCE. Mais uma vez, é reforçar a importância do capacete, né? A gente percebe que nesse fato ele saiu, mas o capacete ele realmente pode impedir um trauma bem mais grave, né, Sargento? Com certeza, porque se ele está sem capacete, aí com certeza o trauma seria bem maior, né? Com essa a gente encerra o NTV News de hoje. Amanhã a gente volta às 19 horas em nova edição. Boa noite, obrigado pela companhia e até amanhã.